Fala, minha rapaziada, nesse vídeo que eu vou estar tentando mostrar pra vocês como que eu tô fazendo um home theater caseiro, tá? Esse vai ser o vídeo 1, vai ter mais vídeos, tá? Porque ele não tá nem perto de estar pronto ainda. Mas vamos lá, home theater, pra você que não sabe, é um sistema de som pra você colocar na sua TV, pra melhorar o som de TV, tá? Eu vou estar colocando algumas imagens aí, pra você estar vendo alguns que são, tipo, que você já compra pronto. Mas é isso, vou mostrar na ordem que eu fiz, tá? Pra mim não perder o rumo. A primeira coisa que eu fiz foi cortar essa madeira do fundo, tá? Cortei ela há bom tempo já. Eu tinha desistido desse projeto, voltei com ele. Eu cortei isso aqui na serrinha, porque eu não tinha tico-tico na época, tá? Cortei na serrinha mesmo e é isso. Depois que eu cortei essa madeira, eu não tinha colocado o pezinho, nada, não coloquei essa fita de LED, nada. E eu cortei essas madeiras laterais aqui, tá? Cortei essas madeiras laterais com medida certa. Cortei elas e fiz esse buraquinho aqui, que eu já vou mostrar daqui a pouco para que é, tá? Cortei aquela lá também, que ela tá com um buraco que eu meio que caguei com ele, mas não vai ter problema, tá? Depois eu cortei essa madeira e a de trás, tá? Do tamanho certo. Fiz esse buraco aqui que eu também, daqui a pouco eu vou explicar por que ele não tá bem acabado, por que eu não preciso deixar ele bem acabado, tá? E na parte de trás fiz esse buraco pro duto, tá? E fiz esse buraco pro P2 e pro entrada de energia, tá? Depois que eu fiz todas essas partes, que eu cortei todas as madeiras que eu ia precisar, eu cortei a tampa, tá? Que tá aqui, daqui a pouco eu mostro também, com mais detalhe. E aí eu coloquei esses alto-falantes aqui, que são dois alto-falantezinhos de TV, tá? Eu peguei uma TV Samsung velha que eu tinha aqui em casa, que tinha queimado, então eu reaproveitei eles. Eu vou usar eles para médio e agudo, tá? Porque para isso eles servem. Já para grave eles são bem fraquinhos, mas para isso eles servem, tá? Então agora eu vou explicar o porquê que eu não deixei esse buraco bem acabado. Porque eu quero pegar uma dessas telas que eu vou colocar na hora da edição, uma tela para colocar aqui, tá? Uma tela dessas que é própria para som, vou envelopar basicamente, né? Toda essa madeira da frente, tá? Essa parte não, mas toda essa madeira da frente com essa telinha, para ela ficar com uma cara mais profissional, tá? Essa mesma telinha eu vou utilizar ela aqui, tá? Para tampar, vou fazer um quadradinho, vou meio que dar um vinco em volta aqui inteiro, tá? Vou dar um vinco aqui, empurrar essa telinha para dentro, vai ficar no capricho, não precisa ter medo de ficar feio, mesmo coisa do lado de cá, tá? Depois que eu tinha feito tudo isso, eu vim pro duto, tá? Eu já tinha, na verdade, calculado esse duto antes, porque para mim cortar o tamanho certo da madeira, eu já tinha que saber a litragem que eu ia ter dentro dessa caixa, tá? Para mim calcular o duto. Calculei o duto 100%, tá? O duto tá calculado certinho para sintonizar por volta de 80 Hz. Eu vou explicar porque que eu não abaixei mais, tá? Por volta de 80 Hz, tá sintonizado, bonitinho. Depois do duto vem a próxima parte, que é a parte do alto-falante. Só que antes disso eu vou mostrar a madeira da tampa, tá? Essa madeira tá toda cagada por dentro, mas é importante ela ficar bonita por fora depois, tá? Esse buraco aqui é por quê? Porque se eu tentar fechar ela com esse alto-falante aqui, ela não fecha. Isso aqui é porque por causa do duto, tá? Que se eu tentar colocar ela aqui, o duto não deixa fechar, tá bom? Então essa madeira tá aqui, então já tá explicado. Ela é basicamente o teto aqui, tá? Que você vai fechar. E é isso. Depois eu vim para a parte desse alto-falante aqui, que é um alto-falante normal, ele não é um subwoofer. Sempre, por que você não usa um subwoofer? Porque eu não tenho dinheiro para usar um subwoofer, tá? Por enquanto, eu vou utilizar um alto-falante normal mesmo, que é o alto-falante que eu já tenho aqui. Ele já produz um grave bem melhor do que eu já teria numa TV, entendeu? E se mais para frente eu quiser trocar esse alto-falante por um sub, se eu algum dia arrumar um sub, arrumar dinheiro para comprar um sub, eu posso substituir isso, vou ter que refazer o cálculo de duto, vou ter que refazer algumas coisas, mas é só substituir, tá bom? Eu pego um que é desse também, que se eu não me engano é 4 polegadas, não sei, não sou especialista em alto-falante, mas eu posso pegar um desse mesmo tamanho e usar, só substituir, recalcular o duto, se o caso faz mais de um duto, que eu acho que pode fazer, se eu não tenho certeza, mas é só a gente recalcular o duto que vai ficar bom, tá? Depois dele, que eu coloquei ele aqui, que ele já tá fixado, eu vim para essa parte aqui, tá? Que é
eu cortei essa madeira aqui para estar colocando esse conector P2, tá? Que é onde a gente vai basicamente ligar o som, uma das maneiras que a gente vai poder conectar o som. E esse conector de energia aqui, tá? Que eu vou conectar a energia que vai ligar essa fonte aqui, que é uma fonte de 12 volts. Eu não tenho certeza se eu vou usar essa fonte de 12 volts ou de 24, tá? Eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer. Eu ainda pretendo colocar um fusívelzinho aqui. Eu ainda pretendo desmontar essa fonte, colocar ela aqui, tipo, ela sem essa capa. Por quê? Porque do jeito que tá aqui, tá bem perigoso. E algum dia essa solda que eu fiz soltar e encostar no outro, torar um fogo dentro dessa caixa de madeira aqui, vai dar uma merda. Então, possivelmente eu vou colocar, eu vou, tipo, tirar essa capa de proteção, essa capa de plástico dela, colocar ela pura aqui dentro, tá? Com os componentes à vista mesmo. Obviamente, deixando ela mais levantada, porque a madeira, por mais que ela não conduza eletricidade, se cair uma água, se alguma coisa acontecer, pode ser que ela conduza. Então, eu pretendo deixar ela levantada, tá? A placa levantada com algum isolante por baixo. Não sei qual, mas eu vou colocar, tá? Aí, explicado tudo isso, tá? Vamos para os passos que eu ainda vou fazer, tá? Que é ou possivelmente substituir essa fonte, colocar um amplificador que eu vou estar deixando na tela aí agora, que é um amplificador que ele já tem uma saída para subwoofer, que eu não vou precisar criar um filtro de grave, tá? Um filtro de grave para colocar para esse carinha só reproduzir grave, tá? Então eu não vou precisar fazer isso, tá? Aí, outra coisa que eu vou fazer é colocar um Bluetoothzinho. Vou comprar uma dessas plaquinhas de Bluetooth que eu vou colocar também aí e colocar ele aqui dentro. Por que, você me pergunta? Por quê? Porque a minha TV, ela não é smart e ela tem um conector P2. Só que eu não consigo controlar o volume dessa TV pelo P2. Na verdade eu até consigo, só que eu tenho que ir lá nas configurações e na configuração de som, volume do fone de ouvido e por lá abaixar, tá? Então seria um rolo da desgraça para mim fazer isso, tá? Mas mesmo assim eu vou colocar o P2. Por quê? Porque pode ser que eu compre uma TV nova, a gente compre uma TV nova, alguma coisa assim, e aí eu vou ter que... Aí essa TV consigo selecionar para o volume principal, tipo pro controle que eu vou usar, né? Controlar o volume do P2. Aí eu vou usar. Mas eu possivelmente vou usar como principal o Bluetooth. Por quê? Por mais que ela não seja smart, aqui em casa a gente usa uma Fire TV Stick. E essa Fire TV Stick, ela conecta no Bluetooth e eu consigo controlar o volume do Bluetooth por ela. Entendeu? Eu acho que deu pra vocês entenderem. Então por isso que eu vou colocar o Bluetooth e o P2. Aí eu vou possivelmente colocar uma chavezinha embaixo aqui, tá? Escondida aqui embaixo, de um jeito que vai ficar fácil de eu mexer aqui assim, para mim desligar e ligar o Bluetooth. Porque se eu quiser usar o P2, eu desligo o Bluetooth. Se eu não quiser usar o P2, eu desconecto o P2 aqui atrás e ligo o Bluetooth, tá? Então vai ser isso. Um dos motivos, inclusive, de eu pensar em trocar, tipo assim, de eu ficar em dúvida se eu troco essa fonte ou não, é o Bluetooth, porque o Bluetooth já é 12 volts, tá? Mas voltando para o amplificador vai ficar aqui, tá? Ele funciona de 12 a 24 volts. O recomendado é você usar o 24 volts, porque vai ter menos distorção no som. Então, por isso que eu não sei, porque se eu tiver que trocar essa fonte, por colocar uma de 24, eu vou ter que arrumar uma fontezinha de 12 a 5 volts, que eu acho que é o de trabalho do amplificador lá, tá? Então, vou ter que colocar duas fontes aqui. Já não é o ideal, porque vai ocupar mais espaço e vai tipo, dar uma reduzida na litragem da caixa. Coisa mínima, mas não é o ideal, tá? E esse amplificador aí, como eu mostrei para vocês ele tem controles na frente, ele tem potenciômetros na frente, tá? Eu acredito, eu não vi as medidas ainda, mas eu acho que ele não vai caber aqui, tá? Acho que ele não vai caber aqui. Então o que eu pretendo fazer? Coloque ele aqui, com a mesma coisa daqui, que eu tinha falado, deixar suspenso. Vou colocar uma borrachinha embaixo para ele ficar suspenso, para ele não encostar diretamente na madeira. Porque, como eu falei, a madeira ela não conduz direito, mas se tiver umidade, se carbonizar, acabou, ela vai conduzir, vai queimar tudo, vai queimar inclusive a madeira e pode dar muita merda, né? Então o que eu pretendo fazer? Pegar esses potenciômetros, tirar ele da placa e trazer eles aqui para frente, tá? Aí eles vão ficar aqui na frente, aparentes aqui na frente,
E vai ficar bonitinho, eu faço a conta para pegar o tamanho da madeira, metade, jogo no meio, um para um lado, outro para o outro, tá? Então, eu acredito que a parte de amplificador vai ser isso. Então vai ter um amplificador, o plaquinha Bluetooth. Possivelmente, eu não lembro se essa plaquinha Bluetooth tem antena. Se ela tiver antena, eu trago essa antena aqui para trás, coloco para ela ficar com uma melhor. Mas madeira não muda muito a eficácia do Bluetooth, tá? E depois que eu tiver feito toda essa parte elétrica, que é a parte do som mesmo, eu vou vir para a parte de vedação, tá? Dessa caixa, que é o que? Eu tirar os alto-falantes aqui, tá? Vou tirar os alto-falantes, passar um silicone aqui em tudo, tá? Passa um silicone aqui em tudo, nessas bordas, em tudo, para vedar bem vedado. Nesse lugar que tiver maiorzinho, possivelmente vou passar uma cola quente, depois um silicone por cima. Aqui também, tá vendo? Voltando, que eu acho que o telefone tava tocando, não era aqui não, achei que era, mas não sei. Tá? Vedo aqui também pro duto dessas caixinhas de som, que ela já tem o duto próprio, eu acho que eu esqueci de falar isso. Elas já são programadas próprio, tá? Passo aqui, bonitinho, tá? Pra vedar tudo certinho. Passo em volta aqui do alto-falante pra vedar o alto-falante também, tá? Vedo em volta aqui do duto para não ter chance. Aqui também esses dois passos, cola quente por volta. Depois que tiver vedado, eu vou vir para a parte de dar um acabamento. Que antes de lixar, eu tenho que dar esse acabamento que eu vou mostrar para vocês. Que é o que? Pegar uma colinha, uma Super Bonder com um pouquinho de serragem e vir tampando essa beirada aqui para meio que tirar esses defeitos, tá vendo? Tirar esses defeitos aqui que deu na hora do corte, tiro aqui, tá? Esses buraquinhos aqui em volta também para não, para ficar com cara realmente de madeira. Aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu vou fazer o que eu vou fazer? Eu não lembro se eu já falei. Se eu já falado, eu vou cortar na hora de edição, tá? Mas aqui eu pretendo pegar do mesmo tamanho do lado de lá, porque como vocês viram, aqui eu deixei um buraco muito maior, fiz merda na hora de cortar, tá? Eu vou fazer o que? Pegar o tamanho de lá, fazer meio que um cortezinho fino aqui na madeira, não entrando tanto na madeira, um quadrado. Vou pegar essa mesma telinha que eu falei que eu vou usar aqui na frente e vou colocar ela aqui, dobrando ela ali pra dentro, tá? Vai ficar um negócio caprichadinho, tá? Vou fazer esse buraquinho, aí eu faço esse buraco, depois eu vou colocar a tela, tá? Aqui na frente faço a mesma, aqui na verdade aqui na frente eu acho que nem vou precisar tampar muita coisa, porque como eu falei, eu vou meio que envelopar essa madeira, então eu não vou precisar, tá? Aqui do lado a mesma coisa. Aí depois que eu tiver feito isso, eu vou lixar as laterais, tá? Eu venho lixo essas laterais todas, tá? Deixo tudo lixado, aqui em cima não precisa ainda, que eu vou explicar o porquê. Eu lixo essa lateral e aí eu já posso até... Aí depois de lixado, eu venho e coloco a tampa. Na verdade, eu acho que eu vou deixar para lixar tudo de uma vez, né? Eu coloco a tampa, tá? Essa tampa, ela tá meio torta, tá? Essas madeiras aqui estão tortas uma em relação à outra, em relação à tampa. Então, eu vou passar uma plana, tá? Eu vou fixar essa madeira aqui, possivelmente com pregos. Tipo assim, eu vou colocar prego, porque ele tem a cabeça menor, tá? Vou colocar um prego aqui. Ou madeira mesmo, tipo, eu pego faço um gravetinho de madeira para colocar aqui e passo uma plana para deixar tudo aqui em cima niveladinho, bonitinho, tá? Por que eu pretendo, por que eu acho que por que eu não posso, na verdade, fazer com prego aqui? Porque se eu chegar ao ponto de uma hora a plana passar num ferro desse, que eu acabei com a plana, tá? Eu acabei com a plana, vou ter que comprar a lâmina dela inteira de novo. Então eu vou fazer meio que preguinho de madeira e colocar lá, tá? Na hora de eu fazer isso. Aí, depois que eu tiver feito depois que eu tiver planeado, eu venho com um pozinho e vou tampar as beiradinhas daqui também com Super Bonder, tá? Por isso que eu tenho que deixar a parte elétrica funcionando perfeitamente e a vedação interna perfeita já. Por quê? Porque na hora que eu colocar essa madeira aqui e vir com o Super Bonder, já acabou. Eu não, pra mim abrir essa caixa, eu vou ter que estourar essa caixa, vou ter que, vai dar um trabalho pra mim, vai dar um trabalho fodido pra mim já abrir essa caixa. Então não é o recomendado eu fazer isso, entendeu? Então o recomendado é realmente eu já tá com essa lateral pronta, tipo, isso aqui lixado, tudo lixado. Eu venho colocar a tampa, só lixo a parte de cima depois, pra deixar 100%. E aí vamos pra última parte, que é o que?
eu vim aqui colocar essa telinha, tá? Essa da frente eu também vou ter que colocar, na verdade, se eu acabei de planar isso aqui, eu venho cá já, eu acabei de lixar, na verdade, não planar, eu acabei de lixar, eu já venho aqui, coloco essa telinha, coloco a telinha na lateral, coloco as 3 telas, né? E aí, coloco essa madeira de novo, coloco a tampa de novo. Com a tampa colocada, eu venho aqui com uma fita durex, alguma coisa, isolo todas as telinhas, tá? Isolo as telinhas, isolo essas conexões aqui, isolo tudo que não é para pegar verniz e invernizo, tá? Então, eu diria que o que eu tenho para fazer nessa caixa é isso. As últimas coisas que eu esqueci de falar, na verdade, antes de finalizar o vídeo, é sobre o pezinho que eu já fiz. Eu tenho que lixar ele, deixar ele mais bonitinho. Colocar também essas borrachinhas que eu já cortei aqui, tá? Colocar a borrachinha aqui. Não sei nem se o áudio vai estar muito bom não, porque eu tô gravando depois sem a lapela, tá? E essa barra de LED que eu ainda não tenho certeza que eu vou fazer com ela. Possivelmente eu vou separar, tipo, contar quantos LEDs tem aqui, separar ele e deixar pra ligar, tipo, pra poder mostrar se a fonte tá ligado, se o Bluetooth tá ligado e se o amplificador tá ligado, tá? Possivelmente eu vou fazer isso e eu acredito que foi essas coisas que eu esqueci de mostrar pra vocês, tá? Mas é isso. Continua com o vídeo aí. Você pensa, mas é um vídeo 1, então como é que vai funcionar? Vai ter o vídeo 2 e possivelmente o vídeo 3. Possivelmente eu vou fazer 3 vídeos dessa caixa aqui. O vídeo 1 é esse, que eu tô mostrando o que eu já fiz em relação aqui, tá? Eu dei mole de não ter gravado eu fazendo, tá? A partir de agora, sempre que eu for mexer nessa caixa, eu vou gravar o que eu vou fazer, deixando, tipo, mando pro meu Google Drive, deixo lá. Aí eu vou juntando nos vídeos aí, tá? E vocês vão vendo eu atualizando essa caixa, tá? Se você achou interessante esse projeto que eu tô fazendo, se inscreve no canal, tá? Pra você ver os próximos vídeos, tá? Comenta aí se tem alguma dica pra mim, tipo, alguma dica de como melhorar essa caixa e esse tipo de coisa, tá? Se você gostou, pode dar um like aí, que eu agradeceria muito. E é isso. Valeu, falou, tchau.